Você viu o concurso para o Detran do Distrito Federal? Edital publicado. Banca organizadora IBFC. São 123 vagas imediatas. Tem vaga para ensino médio e ensino superior. E a remuneração de 4.600 até 6.500 praticamente, tá? Inscrições de 10 de outubro a 8 de novembro. E a prova prevista para 11 de dezembro, quer dizer, pertinho, não é isso? Deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Zezé Barino, eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, português, e eu tenho 39 anos de experiência em concursos públicos. Então, eu vou agora fazer com você uma análise do edital, vou conversar sobre a banca IBFC e fazer questões para você conhecer mais essa banca. Então, vamos lá? Bem, aqui está o conteúdo programático para esse concurso do Detran do Distrito Federal. Então, veja que aparece texto. Sim, gêneros variados. Então, pode aparecer, né? Uma crônica? Pode aparecer um artigo de opinião? Pode aparecer uma tirinha, quadrinho? Pode ser uma charge? Sim, né? E veja que eles cobram tanto a compreensão quanto a interpretação. Você sabia que é importante você conhecer a diferença de compreensão e interpretação? Sabe por quê? Quando nós falamos em compreensão, por exemplo, de acordo com o enunciado, eu sei que é uma questão de compreensão, então a resposta está escrita no texto. Agora, se for uma questão de interpretação, de acordo com o enunciado, questões assim, infere-se, depreende, aí nós vamos ter questões de interpretação. A resposta não vem escrita, são questões que você vai ter que chegar à resposta por conta de alguma palavra, de algum pressuposto ou daquilo que venha subentendido, mas sempre amarrado ao texto. Agora olha lá, quando falou aqui em gêneros variados, então eu falei um pouquinho para você sobre gêneros textuais, mas o que são os tipos textuais? É a tipologia textual. Então um texto pode ser narrativo, descritivo, ele pode ser um texto expositivo, argumentativo, injuntivo. Você sabe o que é um texto injuntivo? Quer aprender agora? É a mesma coisa que texto instrucional. Melhorou o nome? É aquele que serve para te dar uma instrução. Por exemplo, uma receita de bolo. Está te dando uma instrução. Percebeu? Tá? E aí, qual a diferença de um texto descritivo para um narrativo? Qual a diferença de um texto argumentativo para um expositivo? E se o texto tiver parte descritiva, narrativa, argumentativa e expositiva e perguntar qual é a tipologia determinante, tá? A predominante aí dentro. Como você descobre isso? Através do principal objetivo comunicativo do texto. O que é isso? Isso daí é o seguinte, quando a pessoa sentou para escrever aquele texto, qual era o objetivo dela? Então, a gente tem que aprender a detectar isso dentro de um texto. Veja que aqui dentro aparece a questão da ortografia oficial. Quando se fala em ortografia oficial, não é só saber se a palavra escreve com S ou com Z. Entra aqui dentro, por exemplo, os parônimos e os homônimos, ratificar, retificar, infringir, infligir. Entra aqui dentro aquelas expressões que causam dificuldades. O porquê? Ele é junto, separado, tem acento, não tem? O afim é junto ou o afim é separado? O A é com H ou o A é sem H? Entra aqui dentro também a questão do emprego do hífen, que nós tivemos alteração no novo acordo ortográfico. E também a acentuação gráfica, com alteração no novo acordo ortográfico. Tá vendo? Um tópico aqui, pequenininho, simplesinho, mas tem tanta coisa importante aí dentro, não é verdade? Veja que aqui, eu vou dar um salto para poder falar para você. Emprego das classes de palavras. Tão ingênuo isso, né? Só que classes de palavras nós temos 10.
nós temos 10 classes: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Então, por exemplo, não é identificar apenas qual é a classe, é saber o emprego desta classe. Então, por exemplo, quando se fala em pronome, por exemplo, existe o pronome pessoal, que pode ser reto, oblíquo átono, oblíquo tônico, ou pode ser de tratamento. Mas dentro do pronome oblíquo átono, nós temos o o e temos o lhe. Quando a gente usa o e quando a gente usa lhe. Além disso, tem a colocação desse pronome átono. Então, pode ser próclise, mesóclise ou ênclise. Depende se esse pronome está antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Há regras para isso. Então, a gente precisa conhecer essas regras, mas de uma maneira mais rápida, né? E mais leve, não é verdade? E veja, por exemplo, que aqui eles colocam, aparece pra gente dizendo o emprego de tempos e modos verbais. Então, o verbo é uma dessas classes, né? Nós temos aqui dentro falando de mecanismos de coesão textual. Então, entra aqui os conectores, né? Então, entra pra gente o emprego de conjunção, o emprego de preposição, aparece o emprego de um pronome relativo, tá? Então, tudo isso aparece. Quando a gente trabalha aí, o uso do este, esse e aquele, aparece aqui nos elementos de referenciação, por exemplo, substituição, aí vem algumas funções que a banca gosta. Se refere a algo que já foi mencionado, se chama função anafórica. Algo que será mencionado é função catafórica. Então, veja que não é aquele português daqueles exercícios, né? O termo abaixo é um objeto direto. Não, nós temos que conhecer mais a fundo. E diz aqui que é o domínio morfo, portanto, a morfologia e a sintaxe do período. Então, tanto temos a sintaxe quando se fala de termos de oração, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal e vai por aí adiante. Você sabe a diferença de um complemento nominal para um adjunto adnominal? Pois você sabia que é fácil, que não é difícil? Um ponto que eu explicar para você aqui, você não erra isso mais. Notou? Então veja, também entra aqui dentro a questão das orações, se a oração é coordenada, se é subordinada. Você sabia que cada oração tem uma característica bem simples que, se você observar, você não confunde uma com a outra? E saber orações, saber os termos da oração, isso é determinante para você saber uma pontuação. Saber os termos da oração é importante para você saber concordância. Saber os termos da oração e conhecer, né, lá nas classes de palavras, por exemplo, se aquilo é preposição, se aquilo é artigo, isso é determinante para você saber a regência e, consequentemente, saber crase. Então, veja que está tudo interligado, né? Quando se fala aqui da reescrita de frase e parágrafos, não entra só a questão do vocabulário, mas também a questão do emprego de um pronome relativo, né? A questão de o emprego de um referencial. Será que eu posso substituir ali por cujo? Será que o cujo cabe naquela frase? Será que eu tenho que usar uma preposição antes do pronome relativo? Você diz, mas eu não sei nem o que é preposição e nem pronome relativo. Pois é, mas a gente aprende, tá? E não é difícil. Nós temos que ir direto na questão, não é ficar dando volta, certo? Quando falamos de significação de palavras, agora, quando a gente está falando de sentido, a gente está falando de semântica. Então, quando falar em semântica, semanticamente, vai trabalhar a questão do significado, tanto das palavras quanto de trechos, né? E isso daí é determinado para a gente em função do contexto. Por exemplo, manga. Se eu entrar numa lanchonete e pedir um suco de manga, naturalmente que eu estou falando da fruta. Mas se eu entrar na loja e pedir uma roupa, uma camisa de manga comprida, eu estou falando em relação a isso daqui. Eu não estou falando uma fruta grande, não é? Então é o contexto quem determina isso. Então temos que aprender a voltar ao texto.
Isso tudo aí que a gente viu vai trabalhando essa questão da reorganização da estrutura de orações e períodos. A gente precisa considerar concordância, regência, a gente tem que ver pontuação, tudo isso. E reescrita de texto de diferentes gêneros, como eu já falei lá em cima, e níveis de formalidade. Será que você está usando ali uma questão de um registro mais formal ou informal? Será que a norma é popular, coloquial ou é uma norma culta? Será que há marcas de oralidade? Certo? Será que ali dentro daquela estrutura, já entrando aqui na questão da compreensão e da interpretação, será que nós temos aqui dentro, né, o ponto de vista do autor? Aquilo foi escrito mais objetivamente ou subjetivamente? E ainda temos o manual de redação da Presidência da República. O que nós temos que saber ali dentro que é fundamental e que a banca cobra, tá? Temos alteração da segunda edição para a terceira. O que houve de modificação, por exemplo, este caso? Então veja que é muita coisa para ser estudado. Nós não temos pouca coisa. Então, a gente precisa estudar isso e ainda conhecer a banca. Por isso é tão difícil pegar uma gramática, pegar um livro, uma apostila e sair estudando sozinho, não é? Então eu estou aqui apresentando para você o meu curso de português em questões comentadas da banca IBFC, que vai fazer a prova do seu concurso do Detran Distrito Federal. Eu vou resolver com você 100 questões de português especificamente da banca IBFC. Eu disponibilizo essas provas, você faz, você tem o gabarito e depois eu resolvo isso com você, fazendo o quê? Mostrando como a banca cobra, mostrando as pegadinhas da banca, o que você tem que tomar cuidado em relação a esta banca e ensinando para você o conteúdo necessário para você resolver aquela questão que é uma tendência da banca, como você mesmo vai poder perceber. Bom, não é? A gente ganha muito tempo estudando assim. E é assim que a gente estuda para um concurso. Afinal de contas, nós temos muita coisa para estudar, não é? Bem, eu selecionei aqui para você 2 questões da banca IBFC 2022. Coloquei aqui uma questão da Câmara de Franca, São Paulo, para contador, uma questão de nível superior. O que você vai observar aqui? Aqui diz: analise as palavras no fragmento a seguir. Dizem e parece. Então está assim: já dava para saber como vai indo a situação, não acha? Ah, o senhor fala da situação, dizem que vai bem. Para que partido? Para todos os partidos, parece. Então, a utilização desse dizem, desse parece dentro do texto, isso daí indica o quê? Quando essa pessoa que responde diz, dizem que vai bem, né? Quer dizer, dizem que a situação vai bem. E quando fala ali embaixo, para todos os partidos, parece, né? Ao dizer isso, a pessoa está dizendo isso com certeza? Não, porque está dizendo dizem, não é ela que está dizendo. E está dizendo parece, quer dizer, eu não tenho certeza, não é? Logo depois aparece ressentimento. O que é ressentimento? Ressentimento é mágoa. Você acha que a pessoa está tendo alguma mágoa ao dizer isso? Dizem que vai bem? Ou parece? Dizem que ela vai fazer a prova. Existe mágoa nisso? Né? Ou, por exemplo, embaixo, ela está passando bem. Parece que ela está passando bem. Não, isso não é ressentimento, isso não é mágoa. Austeridade, o que seria isso? Uma pessoa austera, equilibrada, né? Seria essa a ideia que nós temos aqui. Isso indica austeridade? Equilíbrio? Não. O que a pessoa está fazendo aí é não se comprometendo. Ou seja, dizem que a situação vai bem. Não sou eu que estou dizendo, né? Para todos os partidos, parece. Quer dizer, se tiver um partido à frente, não é problema meu.
Parece que é isso que está acontecendo. Ou seja, a pessoa não se compromete. Então, resposta letra D, de dado. Percebeu? Então, essa utilização desse dizem, que é pra gente um sujeito indeterminado. Eles quem? Não foi especificado aqui dentro. Se é indeterminado, é porque a pessoa não está colocando aqui um responsável por essa ação. Portanto, existe aqui o não comprometimento. Tranquilo? Veja agora esta outra questão, também para Câmara Franca, prova de 2022, para contador, nível superior também. O que você vai observar nesta questão? Ela diz, observe o uso de crase no inserto a seguir e assinale a alternativa que o justifique. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero lembrar para você, o que é crase, tá? Porque se eu digo para você assim, ó, fui à festa, você sabe muito bem que quem vai a algum lugar. Então, pede a preposição a. E você sabe que festa é uma palavra feminina. Então, se você vai, você sabe que festa é? Você põe aqui o artigo a, o artigo definido a. O que acontece, então? A fusão desses dois as em um a apenas se chama crase. Crase é fusão dos sons iguais, no caso aqui do a. Na língua portuguesa, essa crase acontece com o a. E a gente marca isso com o acento desse ladinho aqui, ó. É o acento para o outro lado, o acento para cá é o acento agudo. Esse acento para o outro lado que não se chama crase. Isso se chama acento grave, que é aquele acento que indica crase. Nesse caso aqui, você quer confirmar a existência do acento grave? Troque por festa por baile. Você vai dizer fui ao baile. Ou seja, a preposição mais o artigo. O que prova que aqui embaixo eu também tenho a preposição mais o a artigo. Notou? Bem, isso aí foi só para falar um pouquinho sobre crase e acento grave, explicando isso que a gente às vezes faz confusão. Mas vamos à questão propriamente dita. O que eu quero que você observe aqui em relação a esta questão? Vou trocar a cor aqui da caneta para ficar mais fácil de você visualizar. Então, olha só, eu tenho aqui o seguinte, tem dia certo, não senhor, às vezes vem, às vezes não vem. Quer dizer, um dia vem, o outro dia não vem. Não é isso que quer dizer? Tá. Aparece aqui com acento grave indicativo de crase, esta expressão às vezes. Bem, eu tenho aqui o quê? A preposição, né? Mais aqui o as, artigo, mais vezes que é um substantivo. Então, isso daqui forma o que a gente chama de locução. O que é uma locução? É quando eu tenho duas ou mais palavras com valor de uma só. Então, por exemplo, se eu falo para você, né? Por exemplo, eu digo chapéu. Não vou colocar o chapéu porque eu preciso de um elemento que eu possa fazer uma substituição. Se eu disser para você, saiu às pressas. Às pressas são várias palavras, é a preposição, o artigo mais o substantivo pressas, que eu posso substituir por apressadamente. Então, locução é assim. Locução adjetiva, por exemplo, amor de mãe. Eu posso substituir por amor materno. Isso é uma locução. Duas ou mais palavras com valor de um adjetivo. Se for uma locução verbal, duas ou mais palavras com valor de um verbo. Se for uma locução adverbial, duas ou mais palavras com valor de um advérbio. É isso que é locução. Veja que na número 1 fala que é uma locução, só que diz que é uma locução adverbial. Na número 2 fala que é uma locução, só que é uma locução
prepositiva. Na terceira, fala que é uma locução, só que é uma locução conjuntiva. E agora? E agora, uma coisa que pode parecer difícil, a gente tem como fazer ficar muito fácil. Sabe por quê? Locução conjuntiva sempre termina com que, tá? Olha lá, à medida que, à proporção que, já que, uma vez que, sempre termina com que. E a locução prepositiva, ela termina com a preposição. E essa preposição, basicamente, na maioria dos casos, é o de. Então, tá aqui, ó. Veja, à custa de, à força de, à beira de, à espera de. Notou? Então, locução prepositiva termina assim. Locução conjuntiva termina assim. Veja, às vezes, nem termina com de, nem termina com que. Pronto. Eu já sei que a 2 está errada, eu já sei que a 3 está errada. Então, 2 errada, 3 errada. E a letra D marcou o quê? A letra D marcou 2 e 3. Está errada também. Resposta letra A e eu nem li ainda. Olha o que diz a letra A. Recebe acento grave, que é esse que marca a crase, o A inicial das locuções adverbiais. Veja que isso aqui, ó, modifica o verbo. Às vezes vem, às vezes não vem. Tá? Então, modifica o verbo, realmente é uma locução adverbial. Assim como a noite, a tarde, a beça, a revelia, a deriva, a farta, a vista, a primeira vista, a hora certa, a esquerda, a direita, à toa, a espanhola, a milanesa, a oriental, a ocidental, às vezes, às escondidas, às avessas, às claras, às pressas, à vontade, às ocultas, etc. A crase é formada por palavras femininas. Sim, nós temos aqui, na verdade, a palavra feminina que vezes, que é o substantivo, mais esse artigo, porque temos aqui a presença do a, que é uma preposição e é uma palavra invariável. Mas veja que você mataria essa questão sem precisar de nenhum terror, só sabendo que a locução prepositiva termina na preposição, a locução conjuntiva termina nessa conjunção. Então, só sobra para mim ser locução adverbial. Facinho, facinho, não é? Pois é assim que você passa nesse concurso, tá? Pegando essas dicas rápidas que ajudam você. Bem, se você se interessou aí pelo meu curso de português em questões comentadas especificamente da banca IBFC, são 100 questões da banca que eu resolvo com você como eu resolvi essas duas, ensinando para você o conteúdo, ensinando macetinhos, mostrando o que a banca pode pegar você, tá? Veja essa questão anterior. Escreve, e na verdade com uma dica rápida você ganha a questão. Enquanto o seu concorrente ficar lá lendo só o primeiro, você já está 6 questões à frente dele, tá? Tendo acertado essa questão, viu? Então, você se interessou pelo nosso curso? Entra lá no site do Paulo França Concursos e olhe o nosso produto. Se você preferir, entre no WhatsApp, converse com a Malu ou com a Thaís, né, que elas vão mostrar para você como é possível você fazer um curso com muita qualidade e com um precinho que cabe tranquilamente no seu bolso, tá certo? Olha, eu tenho certeza que eu vou mostrar para você por que português é a matéria mais bonita do mundo. Estudar português com Zezé Barino, olha, pode ter certeza, é simples assim. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.